Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Alisson e você está no Papo On. Hoje com uma presença incrível aqui para debater inovação, tecnologia, educação e mais, formação humana, que é fundamental nos dias de hoje. Estamos aqui com Renata Gazinelli. Ela tem MBA aí em gestão de escolas e também uma pós-graduação em educação ambiental e sustentabilidade. Ela trabalha muito focada nas questões ligadas à educação centrada em valores humanos, o que é sensacional e incrível para a gente debater aqui hoje, uma vez que a gente está sentindo, né? Eu tenho filhos em idade escolar, né? A minha filha Gabi está estudando, inclusive, no Bernoulli, que é onde que a Renata está vindo. E a gente quer ver cada vez mais isso próximo, né? Essa relação humana próxima aí das famílias e da escola. Ela também tem 40 anos aí que está convivendo com a área de gestão nas escolas, gestão, liderança e temas ligados aí sempre na área de educação. Atualmente ela é diretora de inteligência pedagógica aí do grupo Bernoulli. Renata, muitíssimo obrigado pela sua presença. Espero que a gente... Eu fico muito feliz eu digo isso em todo podcast, eu tenho bons amigos e amigas assim, sempre que eu peço uma indicação a alguém, preciso de uma pessoa boa para falar sobre educação, aí a Inácia aqui gentilmente cedeu o seu nome e você, né, a gente estava com dificuldade de agendas, né, você está o tempo inteiro viajando, agradecer aí pela sua participação. Renata, eu queria primeiramente começar tratando com você de uma questão assim que eu acho... bem importante. Há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, eu fiz um mestrado na Espanha e assisti uma palestra de Jesus Martim Barbero. E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção naquela época, que a igreja e a escola eram as instituições mais fechadas do mundo, né? E que essas coisas precisavam mudar. E aí eu te pergunto, as escolas ainda continuam sendo instituições muito fechadas? É triste falar, mas ainda a gente vê qualquer instituição, né, com inúmeras configurações de modernidade, de contemporaneidade, respiro inovação. Mas a escola, você ainda chega numa sala de aula, você encontra ainda carteiras. Então, um estudante, ele vê sempre o ombro do colega. Então, isso para mim já mostra, né, o quanto a escola ainda tem essa dificuldade, né? A escola como uma instituição, no geral. Ainda tem a chamada, que eu acho que é uma outra grande tradição. Por que a chamada? Por que precisa levantar, né, a mão ali, aquele aluno na sala de aula? É porque é algo obrigatório para ele? Deveria ser o contrário, deveria ser prazeroso. Até determinada faixa etária não existe chamada. Depois que ele começa a sair aí dos anos iniciais e vai para os anos finais, começa a se tornar, esse estudante se torna adolescente e tem uma chamada, ou seja, ele é obrigado a ir para a escola. Então, a hora que começa esse rito de passagem, a escola começa a ficar chata para o estudante e não deveria ser assim. E interessante isso que você traz, né, Renata? Tem algumas expressões que estão mudando, mas a gente ainda escuta, né? Grade de aulas, né? Que é um negócio assim fechado, né? Grade, igual de prisão. Tem muitas palavras que a gente escuta ainda na educação. Falou, mas isso aqui parece que é uma coisa, um regime um pouco fechado, né? E a gente fica realmente assustado. Renata, você tem 40 anos, né? Que você... nem parece que você começou muito cedo, né? Cedo. E na pedagogia, né? Fazendo um paralelo, né, entre o passado da educação há 40 anos, a educação que os meus pais me deram, né? Para a educação de hoje, o que você vê de mais assim grave, o maior contraste que tem dessa época para hoje? Uhum. Na verdade, há 40 anos atrás, o professor que dava aula na pedagogia, ou o professor que eu tinha na minha escola, nasceu no século passado. E ele ainda, desse ano de 23, a grande maioria desse mesmo professor também nasceu no século passado. Só que os alunos já nasceram no século 21. Então, essa mudança geracional aí, ela faz uma transformação muito grande na sala, porque o estudante chega na escola com um conhecimento prévio absurdo. E o professor precisa levar isso em conta. Então, eu acho que a grande mudança, né, veio quando o mundo da internet chegou. Né, quando ele chega e ele faz uma ruptura. Eu falo muito isso para os pais. Nós tivemos, no máximo, a chave de casa. Os nossos filhos têm a chave do mundo. Né, eles estão conectados com o outro lado do mundo. Então, isso faz com que, ao chegar numa sala de aula, esse estudante chega com muito repertório.
muito. Eu tenho netos de 4 anos, o repertório dessas crianças, eu que sou da educação, que estou na educação, que estudo e respiro educação, eu fico assustada com o repertório deles. E a professora deles não nasceu no século XXI, nasceu no século XX. Então, essa diferença aí faz com que essas crianças e esses jovens comecem a perder um pouco o interesse pela aula, porque a aula começa a se tornar algo, para que isso? Qual a finalidade disso? Para que eu estudei mitocôndria? Nunca mais na minha vida eu precisei usar, né, algo ligado à mitocôndria ou algo ligado a outros termos que lá atrás a gente estudava, né? Então, o fazer sentido para o estudante é o que deveria realmente regular o currículo brasileiro. Aí eu preciso fazer um parênteses também para dizer que, assim, tem uma parte de educadores que ainda estão presos a esse passado. Você diria quantos por cento, assim? Olha, eu sei que é difícil a gente talvez generalizar. Eu diria que tem uns 40% ainda, que ele ainda está preso. E por que eu digo isso com muita segurança? Quando eu vou visitar uma escola, eu escuto muito um diretor saudosista, porque aqui nós já tivemos 2.000 alunos, porque aqui antigamente, porque os pais, eles obedeciam, porque os estudantes eram. Então eu ainda ouço essa conversa, mas eu já vejo também um grupo de diretores mais progressistas, mais inovadores, que querem, mesmo sendo do século passado, mesmo sendo inclusive diretores da minha geração aí de 60 e poucos anos, mas que eles já têm uma conversa de modernidade, de contemporaneidade. Mas aí eu defendo esses diretores. Nós temos um currículo brasileiro horroroso, engessado. Quando você olha países de primeiro mundo, países em grande desenvolvimento, o currículo é totalmente diferente. O estudante vai estudar aquilo que é centro de interesse dele, aquilo que vai fazer sentido na sua vida profissional. Então, se a escola não se conectar urgentemente com o mercado de trabalho, ela vai perder a vez. Porque o estudante que está chegando no mercado de trabalho, ele está completamente desconectado com aquilo que o mercado de trabalho precisa que ele tenha. Eles chegam, por exemplo, com uma formação grande aí na área de saúde, mas não sabem interpretar uma bula de remédio. Manda ele ler um seguro de um carro, ele não sabe interpretar. Um contrato jurídico, né, um advogado, ele não sabe interpretar. E isso é papel que, né, o tempo que ele está na escola, minimamente ele precisava entender, né, alguns pressupostos. E é dentro da educação básica que isso é fomentado. Muito legal, Renata. Você traz um ponto aqui que me deixa cheio de orgulho quando eu escuto. Você falou da mitocôndria. E eu fico pensando sempre nisso, assim, tem que fazer sentido. Eu fui um péssimo aluno do ensino fundamental, ensino médio, porque eu não acreditava que eu precisava aprender aquelas coisas. Eu ficava muito revoltado a isso. Então, assim, quando tinha sala de aula, eu tinha que... Primeiro o professor escolhia o livro que você tinha que ler, é esse, tem que ler um livro. Sobradinho dos Pardais, eu escondi vários da minha mãe. Eu, inclusive, participei de um TED do Cotemig, onde eu falo da minha história, assim, eu tomei 3 bombas, na quarta série tomei uma, enfim, foi péssimo. Por quê? Porque eu falei assim, eu não vou aprender nome de nuvem, eu não quero aprender nome de nuvem, eu não vou ser piloto de avião, né? Eu não quero aprender, e eu tinha que aprender. Aí, depois, obviamente, eu perdi essa guerra, porque senão eu não poderia fazer um curso superior e por aí seguir a vida, né? Mas, quando a gente olha para, por exemplo, a andragogia, né, que é uma metodologia que funciona para pessoas adultas, né? Ou seja, para que ela entenda aquilo, ela precisa ter sentido para ela, né? Não vai ensinar alguma coisa para um adulto se para ele não faz sentido. E por que na escola, muitas vezes, os alunos estão aprendendo coisas que não faz sentido para eles? É por conta de cima para baixo, ou seja, do Ministério da Educação lá que impõe esse regime, ou não existe um caminho diferente para se aprender determinadas disciplinas mais hard skills, assim, por exemplo, matemática e química, por exemplo? Eu vejo que tem, né, são 3 situações. Uma é isso, a gente tem um currículo engessado, então, querendo ou não, a escola, para ela se consagrar na comunidade, né, como uma boa escola, o que a família quer de ser uma boa escola? Que o filho aprenda. Isso é papel fundamental, não se discute. A escola existe para que o estudante aprenda, né, e aí é um ponto. Agora, aprender o quê e para quê? Aí eu acho que entra muito o papel do gestor escolar, que acaba ficando muito refém da família, porque a família, quando vai procurar escola, ela não vai procurar a escola que o filho precisa, ela vai procurar a escola que ele conhece. Ele tem um modelo mental, né, o mindset dele é para aquele modelo de escola que ele estudou. Então, ao chegar nessa escola, a escola precisa se preparar para poder dar uma aula para essa família, sabe? Aqui, para o seu filho estudar aqui, nós vamos ter que trazer alguns conceitos
conceitos, né, de educação, alguns conceitos que a gente traz de transformação, de inovação, para que a nossa escola continue sendo o quê? Uma escola relevante. Então, eu acho que falta na escola, falta na gestão escolar ter esse empoderamento para mostrar para a família o quanto ela é autoridade ali. Né? Enquanto ela fica refém, o que a família quer, eu não posso mudar isso, eu não posso tirar isso, porque senão a família vai cobrar, ali eu olho, essa escola ela é refém da família, aqui não tem autoridade. Porque se no hospital tem um médico como autoridade, por que na escola não tem o pedagogo como autoridade? Então, eu acho que falta isso da escola, né? Então, temos um currículo engessado, uma família que quer uma escola que ele estudou e ele não tem, ele não tem obrigação. Um ideal de escola. Ele não tem obrigação de saber isso. Quem deveria fazer esse papel? A escola. Se a escola começa a fazer isso, maravilha, ela vai alçar voos e normalmente são as escolas pioneiras que a gente vê Brasil afora, escolas que estão rompendo, né, com esse paradigma, né, desse modelo cartesiano, linear, que não tinha sentido, que era uma escola enciclopédica. Então, eu acho que as escolas que têm conseguido romper isso, elas têm trazido um sentido muito maior para os estudantes. Aquelas que têm ainda receio de perder esse aluno, eu não vou entrar muito nisso, que isso é uma discussão que não vai ter fim, as famílias vão começar a procurar outra escola, que vão achar que aqui está tudo muito difícil. E eu entendo, porque às vezes numa cidade do interior, perder um aluno, 2, é muito difícil para uma escola, principalmente depois da pandemia, né, que as escolas tiveram que fazer uma retomada gigantesca em termos financeiros aí, para se manter no mercado. Então, existem alguns parâmetros, sabe, Alisson? Eu não coloco um este ou aquele. Entendi. Existe aí esse viés da família, mas eu sou defensora que escola busque a comunidade que tem autoridade. Quem é autoridade aqui no seu bairro? Né? É o supermercado, vai conversar com ele. Não, tem um hospital aqui, vai lá conversar. Tem uma faculdade, vai lá conversar. Tem um escritório de advocacia importante, vai lá. Tem uma mídia, alguma empresa de mídia, vai. Dialogue com a comunidade que você está inserido, porque isso vai te trazer força, elementos para você se tornar autoridade, né? E manter a relevância que você precisa. Muito legal, Renata. Uma coisa que a gente vê também muito acontecendo nas escolas de maneira geral, eu estou generalizando, tá? Só para a gente ilustrar. É que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai trocando os lápis de cor, as canetinhas, por régua, compasso, uma coisa, assim, você vai perdendo esse lado lúdico, né? E aí, se você hoje quiser, por exemplo, criar uma startup para você, que é um caminho do empreendedorismo, um caminho muito, muito frutífero, né, para que as pessoas possam empreender, gerar emprego, fazer o país crescer, como aconteceu em vários países, Estados Unidos, Israel, etc. Você vai ter que voltar para a canetinha, para o post-it, você vai ter que desenhar o seu modelo de negócio, você vai ter que fazer uma oficina de design thinking, ou seja, aquilo que a escola vai tirando de você por uma questão de mercado, por uma questão do próprio negócio, né, que um aluno, um ex-aluno pode, enfim, começar... Um aluno pode começar a querer empreender, ele vai ter que voltar para isso. Por que tiram dos alunos o que é mais legal, que são as canetinhas, e colocam nelas responsabilidades que às vezes elas não querem, no futuro elas vão voltar para esse... Eu acho que é essa falta de conexão com o que é lúdico, com o que o estudante precisa. E aí tem um ponto importante que eu acho assim... O estudante quer a canetinha, quer o compasso, quer a régua, mas ele quer uma maquete digital também. E ele precisa, para ele ser relevante no mercado de trabalho também. Então, por que não fazer algo concreto, mas também dar oportunidade para fazer algo nesse ambiente virtual, que é o mundo desse jovem, né? Uma maquete digital, por exemplo, talvez ela seja muito mais complexa, vai exigir dele habilidades essenciais, talvez para ele construir. Sabe? Então, eu acho que, assim, é isso que faz a diferença nas escolas mais inovadoras. Elas não vão por uma única trilha, porque também não adianta você ir por uma única trilha, porque você pode cair num risco grande do modismo. E isso é perigoso. A modernidade é fabulosa, mas o modismo é perigoso. Então, eu acho que a escola precisa saber onde ela quer chegar. E quais elementos ela precisa ter para chegar. E quem são, né, as pessoas, os talentos que ela vai contar para chegar nesse lugar. Então, eu acho que falta esse ressignificar. Porque senão a escola tende porque o fulano está fazendo, porque a escola de não sei aonde, porque eu fui em São Paulo num congresso e lá falaram muito disso, porque eu fui aqui a colar.
Não é assim que vai funcionar. Eu acho que tem que voltar para dentro e entender o que nós precisamos, o que a nossa comunidade quer. Nós já ouvimos os nossos estudantes? A gente já fez aqui um grupo focal para ouvir uma criança de 7, um de 9, um de 13, mas um de 15, um que está, né, a família está entrando na escola agora, um que a família está saindo porque está terminando o ensino médio. A escola precisa ter isso, né, ter essa escuta, né, para o que a comunidade precisa, o que a comunidade quer. Então, eu acho que são esses elementos que vão agregando. Então, fazer né, determinado tipo de, por exemplo, feira de ciências, todo mundo vai trabalhar agora dentro de um clima de sustentabilidade, maravilha, mas às vezes não é isso que o estudante quer. Às vezes ele quer uma coisa mais digital. E por que não dialogar o contemporâneo com o tradicional? Eles têm que dialogar sempre. Quando você vai num museu aí, nesses países de primeiro mundo, é isso, a contemporaneidade está ligada com a tradição. A modernidade, a tradição tem que andar de braços dados. E na escola, a gente às vezes vai para caminhos ou muito para a direita ou muito para a esquerda. Eu acho que o caminho do meio, ele ajudaria muito mais, né, os educadores a trazer a centralidade do papel da escola, que é ensinar os estudantes a aprender mais, a aprender melhor, fazer com sentido. Cada vez mais a gente busca aquilo que faz sentido na nossa vida. Exatamente. Né? Contexto de uso. Para que eu vou usar isso? Em que momento que isso vai chegar a fazer sentido para mim? Então, eu acho que esse ressignificar e trazer muito essa ludicidade. Até umas faixas etárias de 7, 8 anos, existe muita ludicidade. Depois ela vai se perdendo. O professor fica muito preocupado com o conteúdo. Dá o conteúdo, tem que dar o conteúdo. Porque se eu não der, a família vai cobrar. Se eu não cumprir o livro, a família vai cobrar. Então, falta um pouco esse argumento, essa autoridade se tornar, sabe, mais acima. Né? A autoridade, ela está acima. Existe uma relação de hierarquia. É uma hierarquia do conhecimento. Eu estudei para isso. Eu estou te falando que eu estudei. Não foram 4 anos, foram 40. Então, a partir do momento que eu falo isso, eu me empodero, né, com muita humildade, claro, mas eu me empodero da minha hierarquia, né, do meu conhecimento diante de uma família que não sabe. Eu acho que falta um pouco isso. E todo mundo acaba sendo também, né, Renata, um pouco especialista hoje, com acesso à informação, com acesso a outros professores ou pseudoprofessores que estão aí ensinando. Outro dia eu vi um anúncio assim, faça um MBA em apenas 6 meses, com 3 aulas minhas. Ou seja, as pessoas meio que brincam com a seriedade que é educar um ser humano, educar ele para a vida, né? Valores não só do que está no livro, mas também essas questões socioambientais, enfim, relacionadas à vida dela, né, como pessoa. Eu tive recentemente conversando com o Rossandro Klingey, né, um especialista na área de educação, e eu falei um pouco sobre os professores, ele falou assim, os professores estão adoecidos, né? Verdade. Porque muitas vezes a família não educa a criança, quando o professor chega para poder chamar atenção, ele chora, vai pro pai, o pai chega lá e briga com o professor também, ou seja, tira a autoridade dele duplamente, né? Valorizando, dando valor para aquilo que a criança fez, que muitas vezes é errado, tá indisciplinado e etc. Como é que você vê isso hoje, Renata, essa distância que tem, né, entre a escola que quer educar, é o papel da escola educar, até quando, e como é que está essa relação hoje, que os pais chegam às vezes muito furiosos, né? Porque falou que meu filho é não sei o quê, mas não... Ou seja, sempre passando a mão na cabeça ali, né? Como é que fica essa relação da escola com os pais e com as crianças? É desigual? É 2 contra 1? Ou seja, é uma escola contra 2, o pai e a criança brigando com a escola? Tem sido um pouco assim. Eu percebo, Alisson, que o nível de tolerância caiu demais. Parte de quem? Por parte do ser humano. Geral. Tá? Geral, do ser humano. E escola tem uma característica que eu sempre lembro isso para os gestores. É a única instituição que o cliente passa no mínimo 200 dias do ano lá dentro. Qualquer instituição, você vai algumas horas, vai uma semana. Se você está no hospital, você fica louco para sair. Né? Se você vai no shopping, você passa algumas horas e vai embora. No hotel, a mesma coisa. Escola não, você passa 200 dias no mínimo e no mínimo 4 horas por dia. O cliente está lá dentro. Pode ser um cliente de 1 ano de idade, mas ele é um cliente. Porque se ele vai para casa e a mãe descobre que ele tá febril e a professora não falou...
esse cliente já denunciou, né, para a família que a escola foi negligente ali com a febre. Então, 1 ano de idade, o cliente está dentro da escola e a gente tem que atentar para isso. Então, esse é um ponto. Aí, considerando isso, considerando que o ser humano tem se mostrado muito mais intolerante, e aí isso joga muito na família, né, porque a família teve que lidar com uma realidade que ela nunca foi preparada, né, os pais nunca foram preparados para ficar... no mínimo aí 1 ano, 1 ano e meio com o filho dentro de casa 24 horas por dia. Isso aconteceu na pandemia. Então, isso adoeceu. Eu acho que esse adoecer, ele foi... parece que culminou muito nesse período de pandemia. E ainda estamos sofrendo o efeito disso? E ainda estamos sofrendo efeito e vamos sofrer por uma geração, tá? Porque a criança estava lá com a aula online, ela queria ir no banheiro, ela desligava a câmera, fechava o microfone, ia no banheiro e voltava, ela vai para a escola, ela queria fazer isso também. Então, reeducar os estudantes na escola foi um trabalho penoso. Eu sou solidária às escolas porque não foi fácil. E aí, na hora que a escola impunha uma regra, depois da pandemia, que o menino assistia a aula deitado na cama, acordava na hora da aula começar, diferentemente de antes, que ele tinha que acordar muito cedo, porque a mãe tinha pressa, o pai tinha pressa de sair, então ele apressava o filho. Como estava todo mundo dentro de casa, não existia mais essa pressa. Então, a criança e o jovem foi perdendo alguns hábitos sociais necessários e que a escola regulariza isso. Ela é a reguladora de hábito social, né? Que ela faz esse papel justamente porque o cliente está lá dentro uma parte considerável do seu dia. Bom, então juntou isso, a família perdeu isso, teve que se reinventar na pandemia, volta para o mundo presencial, e a escola vê que aquele estudante perdeu regra, a escola volta a colocar de novo as regras, a família espana. E a hora que a família espana, ela está ensinando para o filho, que ele também pode espanar. Quando ele crescer, ele vai repetir lógico, o padrão. A hora que ele vê a mãe dando um escândalo com o diretor, a mãe falando, pode deixar que amanhã eu vou lá tomar providência, né? Quando os pais falam isso para os filhos, o que eles estão dizendo para os filhos? Essa escola não é confiável, meu filho. Porque eu preciso ir lá resolver um problema seu que você teve. O problema foi do filho. Quem teve um desentendimento foi uma criança ou um jovem. Então, quem tem que ir lá resolver é a criança ou o jovem. Os pais podem encorajá-lo, se precisar de ir lá junto para estar junto, mas quem tem que resolver para se tornar um sujeito autônomo é quem provocou qualquer problema, qualquer conflito. É ele, é o estudante que estava lá, não era o pai ou a mãe. E eles acham que a escola está sendo negligente, por exemplo. Aí acha que a escola está sendo muito incompreensível, que a escola está sendo intransigente demais. Essa palavra eu acho que é intransigência, que a família coloca como se a escola fosse intransigente. Eu vejo, Alisson, que a gente vai ter uma geração ainda, durante um bom tempo, mais de uma década, sofrendo muito por todo esse momento que a gente viveu e não estava preparado para ele. E as pessoas perderam a noção de convivência, a noção de humanidade, a noção de respeito. Soft skills ficou de baixo. Hoje eu vejo, né, algumas pessoas que trabalham em áreas corporativas, na área de consultoria de empresa, falando que o jovem vai para uma entrevista de emprego e leva a mãe ou leva o pai junto. Olha o absurdo que nós chegamos. Uma falta de autonomia, né? Total, mas é óbvio, porque quem regulou esse jovem, essa criança, foi um adulto, não foi ele. Ele perdeu a autorregulação. Justamente nesses 2, teve região que foram 2 anos, teve região do país que foram quase 3 anos, né, de vida muito fechada, muito reclusa, ou no terceiro ano foi um pouco misto. Então, tudo isso modificou e vai modificar ainda por um bom tempo o cenário que a gente está vivendo, esse caos e essa ordem ocorrendo tudo no mesmo tempo, sabe? Muito legal, Renata. Tem muita discussão sobre isso. Eu acho que a gente ainda está colhendo os frutos da pandemia e as nossas casas ainda. A gente ainda tem a questão do trabalho também, trabalhando em home office, empresas agora mandando todo mundo voltar, porque tá vendo que a produção tá caindo. Falta, né, de contato. Isso, né? A gente os estudos já estão mostrando isso, né? Exato. As pessoas perderam muito o ritmo. No início tinha um ritmo muito grande, mas na hora que o adulto pensa, não tem ninguém me controlando, há um relaxamento. E esse relaxamento de 10 minutos passa para 15, daí a pouco para meia hora, quando assusta, ele está perdendo em média aí 2, 3 horas do dia. Ou seja, o discurso de que trabalhar de casa eu ganho tempo, não está valendo muito mais não, porque ele está te distraindo dentro de casa. Renata, eu queria abordar outra questão com você que é muito pertinente aqui em relação, quando a gente fala de inteligência pedagógica, né? Você me contou que tem
um time muito grande trabalhando com você, fazendo um trabalho de captação, né, do que está sendo discutido no mundo sobre educação, as boas práticas. Isso inclui também, indiscutivelmente, a tecnologia, a inovação, né, novos processos, novas metodologias e impossível a gente não falar da inteligência artificial em sala de aula, né? Outro dia a Gabi me mostrou o Bernoulli, que eles utilizam o ChatGPT internamente lá, né? Fazem perguntas, parece que tem um QR Code no material didático, então ela consegue de alguma forma articular esses materiais internos e externos e tal. Como é que a inteligência artificial tem impactado aí a educação? Qual que é o caminho que vocês estão olhando, observando aí dessa relação com as inteligências artificiais e a sala de aula? Foco mais no professor que vai se municiar, o aluno que vai se municiar e já vai chegar mais preparado. Como é que vocês estão trabalhando isso aí hoje no Bernoulli? A gente tem levado muito um diálogo, né, para as escolas, primeiro para acalentar um pouco o professor que tem receio de perder a vez, né? E a gente diz sempre, você pode perder sim a vez, não para a inteligência artificial, mas para a sua capacidade de fazer uma excelente interlocução com a inteligência artificial para que ela faça por você aquilo que a máquina pode fazer. E que você tenha tempo para cuidar da humanidade, né, da sua humanidade, da humanidade dos seus estudantes, da interação, né? Eu falo sempre, um robô possivelmente nunca vai resolver um problema ético. Isso está na mão dos humanos. Se está na mão dos humanos, nós precisamos cada vez mais estar preparados, né? Tanto as hard skills como as soft skills, entendendo cada vez mais, fazendo boas perguntas, sempre o foco faça boas perguntas, não se preocupe com a resposta, porque é a pergunta que vai mobilizar, é a pergunta que vai levar o outro a estabelecer conexões neuronais, né, para ele atingir um estado de soberania das coisas, né, um estado de conhecimento, de evidência das coisas. Então, a gente entende que cada vez mais o professor deveria fazer as pazes com essa tecnologia. Como a gente faz as pazes e ama um carro de última geração, um micro-ondas dentro de casa, uma TV que faz tudo por nós, um Alexa e tantos outros equipamentos tecnológicos que vieram, para dar qualidade à nossa vida, não tomaram o nosso lugar. Por que a inteligência artificial, um chat, GPT e outros, vão tomar o nosso lugar? Não, eles vão ocupar de algo que era muito operacional. Vou dar um exemplo, Alisson. Eu estou na minha escola como diretor, eu quero fazer uma convocação maravilhosa, eu quero chamar as famílias para um evento, aquela coisa assim matadora, eu quero trazer palavras assim. Vou lá e falo, eu estou querendo isso, eu quero fazer um evento tal dia, eu penso, ele me dá uma circular pronta, para que eu vou gastar meu cérebro preparando isso? Gasto horas e um lê e o outro lê, não, muda esse parágrafo, muda esse. Em 5 minutos a gente tem algo maravilhoso, um texto, um comunicado, uma circular, né, alguma coisa que a gente quer fazer, estou querendo fazer um projeto, me dá ideia, aparece mais de 30 ideias de um projeto bacana, um professor quer dar uma aula diferenciada, ele quer falar, sei lá, sobre fotossíntese, ele põe lá, me dá ideia aqui, o que eu posso trazer para minha sala de aula? Vai aparecer aquele tanto de propósito. Então, é as pazes que ele precisa de fazer. Isso é o bonito da inteligência artificial, isso é o bonito do mundo moderno, do século XXI. A facilidade que essa operação vai trazer. Agora, se eu não sei fazer a boa pergunta, não adianta. Ele não vai me ser útil. Eu olhando pelo lado, então, você trouxe a visão do professor, né? Se instrumentalizando ali para trabalhar com inteligência artificial. E pro lado do aluno, quando o professor pede, faça um resumo sobre a independência do Brasil e traga amanhã. Ele vai botar isso no ChatGPT e vai trazer para ele. E está certíssimo esse aluno fazer isso, porque, pelo amor de Deus, qual o sentido de fazer esse resumo? Por que ele na aula, ele não faz os alunos trazerem ali na mente, na conversa? Façam juntos. Vamos ver o que o chat traz pra gente? Vamos fazer junto? Fulano, me ajuda aqui. Quem é que quer colocar aqui? Vamos ver junto aqui na aula. Olha o que o chat trouxe. Agora vamos falar com as nossas palavras, vamos traduzir isso, vamos representar isso de alguma forma. Poxa, seria muito mais harmônico, tem muito mais contexto de uso. Para que ele vai trazer aquela aula lá de trás, do século passado, para fazer um resumo, para fazer um esquema, e isso o chat vai fazer para esse aluno. E vai fazer mesmo, e vai fazer muito melhor.
melhor e vai dar banho no professor. Então, eu acho que, sim, cada vez mais é isso. O que a gente espera desse professor é uma interatividade maior, não é? Uma intencionalidade. Por que eu estou dando esse conteúdo? Para quê? E trabalhar pedagogicamente diferente do que era feito no século passado. Isso criar é fundamental. Algumas estratégias didáticas. Eu não sou contra uma aula expositiva, uma aula com um PowerPoint. Tem que ser. Uma aula expositiva bem dada é maravilhosa. O problema é que eu fico só nela. Eu tenho medo de avançar. Ou então eu acho que eu vou colocar lá uma lousa, vou colocar um PPT, um Canva, o que quer dizer, eu tô trabalhando com os meus alunos de inovação. Esses conceitos que o meu time lá de inteligência pedagógica vai tentar desconstruir e mostrar para esse professor. Primeira coisa, é acolhida. Esse professor precisa se sentir acolhido. Então eu falo, gente, não é chegar lá na lama, na lata e dizer para ele o que ele tem que fazer. Não, acolhe esse professor. Acolhe a dor dele, porque a dor dele é legítima. Medo de perder espaço. Medo dele perder o poder. Então, na hora que a gente faz o primeiro acolhimento e vai trazendo ideias, vai trazendo propostas, vamos fazer um mão na massa? Então, o time faz muito isso, porque isso vai desconstruindo um mito que está na cabeça, né? O pânico, de isso. que ele vai perder. É um pouco isso. E aí eu queria falar ainda nesse tema de inteligência artificial, Renata. Eu fiz outro dia um teste, inclusive dando uma palestra para uma escola sobre inteligência artificial, onde eu coloquei a seguinte informação no ChatGPT, um desses aí. Crie para mim uma imagem de uma pessoa feliz com seu diploma na mão. Ele fez uma imagem linda, muito bonita, bem feita e tal. A pessoa era branca. Eu falei, essa pessoa não pode ser branca. Ele colocou uma outra pessoa branca. Eu falei, essa pessoa tem que ser negra. Ele colocou outra pessoa branca. Aí eu falei assim, essa pessoa tem que ser afrodescendente. Aí ele colocou um branco com traços, um negro com traços de branco. Aí eu fico perguntando assim, alguém treinou esse algoritmo para que ele entendesse que gente feliz, por exemplo, nesse caso, é uma pessoa branca, né? Claro que isso aí vem, já o algoritmo ele aprende com nós humanos, que somos racistas, etc. Sim. A gente acaba elevando isso. É também importante para esse professor entender esse viés do algoritmo dentro de uso de tecnologia para acender essa chama no aluno, para que ele desconfigure esse algoritmo, porque senão ele vai continuar retroalimentando um sistema de inteligência global, digamos assim, com os mesmos valores racistas, misóginos, etc, né? Sim, por isso que eu falo, o professor precisa fazer as pazes com a pergunta, porque é a pergunta que vai levá-lo a saber como conduzir o conceito. Porque esse conceito, o algoritmo, ele é feito por nós humanos, né? E eu falo, a tecnologia é muito mais avançada, é muito mais né, desenvolvida do que nós que a criamos. Olha que paradoxo mais louco. A gente criou a tecnologia, mas a tecnologia é muito mais desenvolvida do que a gente. Então, nós precisamos, primeiro, perder o medo, não ter receio de se expor e ir criando esses protótipos e começando a desconstruir um modelo mental que a gente traz de séculos e séculos aí pela vida fora. Então é isso, se a gente não fizer um movimento de mudança no algoritmo, ele vai continuar trazendo aquela concepção que eu tenho. E o aluno precisa criar esse senso crítico, de falar assim, mas por que essa foto aqui que ele criou é com essas características? É importante criar isso nele, né? Porque senão ele vai continuar repetindo um sistema, só que agora é mais rápido, é mais difundido, porque a inteligência... E vai ser mais eficaz, possivelmente, pela exatamente. Rapidez, pela velocidade que ele tem, né? Uma boa aula discursiva, né? uma interação, uma conversa, uma roda, um fórum de debate, sabe? Isso é incrível. Isso é necessário, trazer pessoas, abrir a cabeça, porque é isso, o professor fica muito preso ao conteúdo, eu tenho que dar o conteúdo, eu tenho que dar esse livro, eu tenho que dar esse capítulo, eu tenho que finalizar. Então ele fica tão preso a isso, que ele acaba robotizando o processo de ensino-aprendizagem. Então, à medida que ele vai trazendo uma aula mais discursiva e vai trazendo esses alunos para pensar sobre aquele contexto, ele vai conseguindo dar, eu acho que cor, dar
dar vida, né, para os preconceitos, e os próprios estudantes vão modificando isso. É um processo, Alice, eu não acredito que isso nasce da noite para o dia, isso não vai ser desconstruído, reconstruído, é um longo processo de demolição e reconstrução, reconstrução. Eu falo que é o nascer e morrer diário, né, é o caos e a ordem o tempo todo, por isso que eu acho que a gente ainda leva aí pelo menos mais, no mínimo, uma década, sabe, ainda arrastando muito, com muitas dificuldades, mas tem que ter de um lado um gestor empoderado, né, que é autoridade naquela comunidade, para trazer essa família, para trazer, né, a comunidade para dentro da escola também, espaços de diálogos dentro da escola, fóruns de discussão, grupo focal de estudantes. Puxa, tem muita alternativa bacana que precisa ser pensada e implementada nas escolas. Legal. Renata, uma das coisas que me fez pensar positivamente, levar minha filha para o Bernoulli, quando ela estava no Bernoulli Go, né, quando a gente sabia que a escola ia chegar e tal, foi o espaço maker, né, que eu acho que era uma coisa, eu estava vindo muito de startups, empreendedorismo, eu estava trabalhando muito com isso, dando aula de empreendedorismo, eu falei, poxa, mas na escola que tem espaço maker, impressora 3D, eles vão poder prototipar as coisas, né, enfim, mão na massa, né. E aí a gente vê também outros movimentos da indústria, por exemplo, óculos de realidade aumentada, realidade mista, enfim, holograma, um monte de coisa que está rolando aí. Quais são efetivamente, porque parece que essas ondas vêm e vão, assim, o que efetivamente vem de tecnologia, né, na educação, que podem ampliar essa sala de aula como você trouxe, ou seja, criar um ambiente mais imersivo para que esse aluno, em vez do professor falar sobre o descobrimento do Brasil, ele coloca um óculos, ele está lá no descobrimento do Brasil, como fazendo um papel de índio, por exemplo, ou do próprio... como é que seria, o que está sendo visto hoje no mundo, quais são as boas práticas e o que você pode trazer para a gente aí de novidades que estão chegando aí? Primeiro, o aluno ele precisa sempre ser o protagonista do processo, ele precisa ser o centro, o estudante tem que estar no centro de tudo. A partir dessa concepção, quem faz todo o processo de mediação disso é o professor. Então, a gente tem que investir. Às vezes eu escuto muitos diretores falando, eu não consigo pagar uma hora extra para o meu professor, para fazer um curso, para vir cá à noite, para a gente ter toda semana uma reunião, mas olha, se a escola, se o diretor tem R$1, invista na formação de professor. Se ele tem R$100, invista na formação. Se ele tem 1.000, invista na formação de professor. Escola nenhuma vai conseguir superar esse momento, né, de caos e ordem que vivemos, sem um bom investimento. Os melhores professores, eles conseguem fazer uma aula ser muito mais interessante, muito mais articulada, muito mais inovadora. E para isso, ele tem que estudar, ele tem que entender as tendências. Então, a gente tem lá, né, um grupo também que trabalha muito com a inovação no material impresso, mas inovação no material digital, não é o que é bacana, os podcasts, e os o professor QR codes. Precisa ser o primeiro a saber disso, claro, né? Claro, ele tem que abraçar isso daí, porque se ele é refratário, né, ele já vai criar um abismo com o seu estudante, ele não pode ser refratário, ele precisa entender que este é o cenário, o estudante que está na sala de aula, né, é um estudante inquieto, é um estudante cheio de dificuldades para lidar com uma série de conflitos, porque às vezes os pais não são emocionalmente disponíveis, né, são pais digitalmente distraídos. Então, se os pais são digitalmente distraídos, em casa, às vezes, as relações, né, de cultura, de limites, de organização, de rotina, não está muito bem estabelecido. Então, ele chega na sala de aula já com isso um pouco em processos de confusão. Então, olha como o papel desse professor para aglutinar a interação, a novidade, a inovação de uma maneira ampla e restrita para um estudante que tem muita dificuldade, inclusive, de focar. Eu acredito que vocês tenham discutido isso muito internamente dentro do Bernoulli, acho que as escolas de maneira geral. Como é que é a relação dos celulares dentro de sala de aula, né? Porque tem, no início eu lembro que no início alguns pesquisadores da Espanha falavam que tinha que deixar em casa, não podia levar, o aluno começou a ficar muito ansioso porque não sabia se tinha mensagem, enfim. Hoje, como é que tá essa relação com o celular dentro de sala de aula? Posso falar, não tá. Ela tá caótica em todo lugar.
em todas as escolas. Ninguém sabe o que faz, é isso? Porque se tira, gera uma ansiedade, se deixa o menino... A gente teve um momento, um boom, né? Poxa, tecnologia, esse menino é um menino do século XXI, tem que levar tecnologia, tem que levar. E todo mundo levou, é o que eu falei, o problema do modismo, vai sem muita evidência, sem muito estudo, sem entender qual é a sua realidade. E aí percebeu-se, inclusive os próprios países de desenvolvimento... O Rossanto falou que na China proibiram, né? Países que hoje estão aí na cabeceira de desenvolvimento, né, de expansão e de inovação, têm recuado. Porque é fato, a própria neurociência nos traz um pouco esse dado, né? O aluno ele tem mais dificuldade, o estudante tem mais dificuldade de absorver alguns conteúdos, né? Alguns times aí do dia a dia da aula, somente dentro de um único portador que é o celular. Então, às vezes, ele precisa do livro impresso, ele precisa de pôr a mão, de concatenar, né? O físico com o digital. Então, as escolas hoje estão vivendo, para mim, não tem uma resposta, tá, adequada. Eu sempre sou favorável, bom senso. Tem momento que tem contexto, tem sentido, é para todo mundo trabalhar dentro de sabe, uma ideia uníssona ali, vai agregar. Então tem que ter, não dá para não ter. Um trabalho em grupo, precisa fazer uma pesquisa, precisa de alguma coisa, o professor saber interagir, fazer a mediação, né, com os estudantes, isso é fundamental. E também e falar que vai ter sem regra está sendo um caos. E tirar totalmente vai ser outro caos. Então, a gente tem estudado, tem lido, tem feito pesquisas. Meu time, inclusive, tem trazido, né, algumas literaturas sobre isso, sabe? Algumas pesquisas que já estão saindo. Ou seja, é a bola da vez. O que fazer com o celular. Ele nasceu com a criança. Eu vejo meus netos, bebês, eles já sabiam. Às vezes eles iam lá em casa, pegavam uma foto impressa, pequenininho, e ficava colocando o dedinho ali, tentando aumentar a foto com 1 ano e meio. Eles nasceram no mundo digital. Não dá para tirar deles, mas como fazer isso se tornar algo que não seja tão maléfico? E, Renata, eu acho que a coisa vai piorando também, porque agora a Ray-Ban lança um óculos que você consegue filmar, se eu clicar aqui agora, já está filmando em sala de aula, eu filmo esse aqui e, enfim, o relógio, então, meu filho precisa tomar um remédio, tem que ter o relógio, só que o relógio é digital, ele passa informações no celular, enfim, é difícil, né? O celular ainda é controlável, você pode desligar, agora esses gadgets todos aí estão chegando, juntos, né? E tem escola que está embarcando muito nessa onda, sem preparo. Porque é o que eu falo, quem é o adulto da relação? Se esse adulto não estiver preparado para lidar com isso, nós vamos viver um caos total, já tá, mas vai ser um caos assim, eu falo que vai ser quase uma ruptura total de valores na sociedade. O adulto precisa se reconfigurar, se restabelecer em estado de equilíbrio, porque ele é o único ali que vai ter condições de colocar ordem nesse caos, tá? Então eu vejo ainda que nós passaremos momentos ainda muito difíceis, porque a tecnologia não vai parar, cada vez virão novas ideias, inovações absurdas, na medicina, né? A nanotecnologia chegando aí. Porque se você tira a tecnologia, esse menino também não vai poder trabalhar com essa tecnologia, porque já está com déficit né? Ele precisa aprender dessa tecnologia que ele vai usar na vida adulta, né? Quando ele estiver trabalhando. Eu acho que assim, é não ser resistente, mas também não ser afoito. Por isso que eu falo, é o equilíbrio para tudo, sabe? Deixa eu ver, não é ficar com o pé atrás, mas eu quero trazer, vamos fazer uma sala, vamos fazer um experimento com esse grupo, com essa turma. É isso, sabe? Eu acho que pegar muito o exemplo de países de inovação. O erro, ele é lição. Ele é aprendizado. Errou, volta, ensina as crianças e os jovens. Não existe uma bula, não existe uma receita, não existe uma fórmula do sucesso. Ele vai se constituindo à medida que as relações vão se tornando também viáveis, e plausíveis e equilibradas. Outro dia eu vi uma frase de um educador que eu achei interessante, falando sobre essa questão das telas, né? Inclusive tem um livro muito bom, não sei se você já leu, que é aquela Fábrica de Cretinos Digitais. Eu não li não, mas o pessoal meu já está tudo ligado nele. Esse livro é incrível, o tanto de pesquisa que tem. Tem mais de 80 páginas de referência bibliográfica. E falam que o ser humano não é multitela. Ele não é multitarefa, ele não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, se você desligar a água e colocar o café, você possivelmente vai derramar o café ou não vai desligar a água direito. Ou seja, nosso cérebro não foi desenhado para ter essa coisa de, não, eu escuto o professor, mas eu tô jogando, né?
E as pessoas entendem, algumas que não, obviamente não estudaram o cérebro, eu também não estudei, mas eu sei exatamente por isso que eu posso dizer, é que o cérebro não muda tão rapidamente assim, né? Vamos pensar, se for em 50 anos, 40 anos de tecnologia, sei lá, de telas, mas de maneira, o cérebro nosso mudou muito pouco, né? É porque para ele mudar demoram séculos e mais séculos e mais séculos, né? E aí, como que a gente trabalha, então, Renata, dentro desse cenário onde que as pessoas têm uma crença de que somos multitelas, não, meu menino dá conta de assistir televisão, usar o celular, fazer o para casa ao mesmo tempo e tudo bem, e a escola agora quer restringir, ou seja, né, em casa ele dá conta porque o pai acaba passando um pouco a mão, né, a mão na cabeça, e a escola, do ponto de vista pedagógico, ela tem metodologia, ela estudou, você tem uma equipe lá que está atrás disso e está cientificamente comprovado que não, né? Como é que você já trouxe um pouco disso, né? Que essa relação que você faz, a escola está fazendo essa interlocução direto com os pais para dizer, gente, deixa com a gente, não é assim, deixa o celular. Eu acho que está muito pouco, deveria estar mais. Se ela é autoridade, é ela que tem que ser, né? Eu falo que a escola deveria ditar tendências e não seguir tendências. Renata, eu queria, antes da gente finalizar, eu queria que a gente falasse um pouco, a gente falou assuntos muito interessantes aqui, mas eu queria tratar um pouco do futuro da educação, né? Claro que o futuro é uma coisa complexa, porque a gente pode falar o futuro daqui a 100 anos, o futuro daqui a um século, o futuro daqui a... 25 já é um futuro que tem muita coisa porque pode acontecer. Qual que é o futuro? Como você vê, não só apenas do ponto de vista da tecnologia, que a gente sabe que isso vai aumentar, né, o volume do acesso, o número de gadgets, etc. Mas como é que você vê a educação do futuro, olhando hoje o cenário que a gente tem, as escolas, a metodologia, o professor, para onde que vocês estão olhando o futuro da educação, pensando num cenário de 10 anos? Eu me preocupo mais com a humanização, né, com essa relação, é até muito incoerente falar isso, humano preocupar com a humanização, mas a gente precisa trazer a relação de humanidade, né, para as relações que estão dentro da escola e que permeiam professor com professor, estudante com estudante, família com escola, funcionários, comunidade como um todo, porque a tecnologia, eu acho que ela tem autonomia suficiente para fechar o século XXI. E cada vez com muito maior êxito e com muito maior profundidade. Mas se nós não conseguirmos alcançar a curva exponencial da tecnologia, a gente vai perder a geração. Uhum. Então, o risco nosso é esse. Do lado exponencial que a tecnologia vai, o lado humano, das relações humanas. Quando eu falo as relações humanas, as relações mesmo de ética, de hombridade, equidade, de cuidado de pelos outros, de respeito, de responsabilidade, senso de pertencimento. E que eram valores que a gente nem negociava, né, no inegociáveis. Eram inegociáveis, né? E hoje parece que a ética não é a mesma, né? Parece que as coisas mudaram. E é estranho isso, porque os nossos pais, né, colocaram pra gente questões éticas muito claras, assim. Ele olhava pra gente e a gente já sabia. Hoje os pais ficam estrábicos, viu? Eles viram pra todos os lados e o filho nem nota, né? Então eu falo muito assim, pensar como essa geração pensa, mas agir como as gerações passadas agiram. A gente está precisando voltar a isso. Voltar a ser mais firme, colocar mais limite. Eu acho que os pais perderam isso, porque foram filhos de pais muito opressores, muito desaprovadores, e liberaram demais, soltaram demais, e hoje estão com essa dificuldade, né? Uma criança de 2 anos, ela manda, literalmente, na mãe e no pai. Os pais são reféns, né, dos filhos. Então, eu acho que a gente precisa ressignificar essa relação social que a gente vive no trânsito, num elevador de um prédio. São coisas pequenas, mas elas têm tomado, assim, um escândalo absurdo.
Então, eu vejo, a minha preocupação maior é levar nas escolas, quando eu vou lá falar para os pais, eu trago muito isso. Olha, pais, faça umas contas. A gente tem aí uma perspectiva de vida muito longeva, então de chegar aos 100 anos. Se vocês hoje têm 40, vocês vão viver mais 60. Quem que vai cuidar de vocês? Quem é o médico que vai cuidar da saúde de vocês? É o filho de vocês. Quem vai ser o engenheiro que vai fazer uma casa? Quem vai ser um advogado que vai defender uma causa? Quem vai ser um empresário daqui dessa cidade? Né? Quem vai ser o professor da escola que os netos de vocês estudarão? São os filhos de vocês. Então, vocês têm uma escolha a fazer. Façam a escolha certa, é agora. Ou vocês fazem, ou vocês vão perder essa geração inteira. E vocês sairão prejudicados, porque vocês têm uma vida de longevidade aí, no mínimo mais 60 anos para viver. Né? Então, eu acho que é bem, muito, sabe, trazer... Isso precisa ser muito discutido, porque está, assim, uma aberração. A falta de limite do adulto, não é mais da criança, é do adulto. Está, assim, absurdo. O Rossandro trouxe muito isso. E é interessante uma coisa que o Karnal trouxe num evento que eu participei semana. Ele falou assim... agradeçam ao chat GPT depois que você fizer uma pergunta, peçam por favor, né? Porque, inclusive, é um exercício da criança, por exemplo, saber que está pedindo uma informação, tem que pedir, né? Por favor, muito obrigado. Ou seja, mesmo que esteja dialogando com uma máquina, que acho que eles dialogam mais com máquinas do que com humanos, mas é ali que eles precisam replicar, né? Os padrões, né? Eles não podem fazer perguntas... a resposta que não for ética, eles precisam questionar a inteligência sobre a ética. E parece que, como a gente está interagindo num ambiente onde meio que não tem muita lei, né, não tem muita regulação, as pessoas vão fazendo o que querem e pioram mais esse estado nosso, né, de percepção. Isso é uma coisa, Renata, que você traz muito, muito, muito forte mesmo, né, do quanto que estamos adoecidos, né, quanto que os pais estão adoecidos, adoecendo suas crianças. Muito comum a gente ver crianças assistindo tablets gigantescos na mesa de jantar de um restaurante, onde os pais estão ali dando cada um no seu mundo e o menino ali interagindo assistindo um filme, alguma coisa, um jogo, no momento em que deveria ser um momento do diálogo. Como é que foi sua aula? O que você aprendeu? Como é que a professora falou? O que você... Ou seja, eles estão largando de lado isso, entendendo que é melhor ter o menino em silêncio, quieto com o celular, do que dialogando e falando de coisas difíceis e perguntando sobre a vida, sobre a maturidade que está chegando, sobre as dores, as angústias, etc. Às vezes até falta... Eu falo muito isso nas palestras para os pais. Os pais precisam falar deles para os filhos. É muito difícil começar uma relação, um diálogo, querendo que o outro fale, né? Então, é o adulto. Eu queria hoje falar um pouquinho de mim. Eu queria falar hoje de uma dor que eu tive, de um problema no meu trabalho. Queria ouvir sua opinião, meu filho, sobre isso. Que legal. Queria, filha, que você me contasse se você já viveu uma experiência semelhante a essa que eu vou te contar agora. Então, na hora que a gente busca uma criança e um jovem e traz a nossa dor, essa criança, esse jovem se identifica mais do que eu falo. Conta um pouquinho de você, porque o nosso discurso é esse, conta de você. Não, deixa eu começar a contar de mim, né? Quando eu começo a contar de mim para o outro, eu me abro para o outro, eu digo para o outro, eu estou disponível, eu confio em você. Então, eu acho que isso precisa. E onde os pais podem aprender a fazer um pouco isso? É na escola. A escola gerar esses espaços de conversa, de diálogo, sabe? Para que a família aprenda alguns conceitos, né? Trazer a família mais para dentro da escola. Não para mandar na escola, mas para serem orientadas pela escola. Como um processo de parceria, né, Renata? Total. Renata, eu queria te agradecer mais uma vez. Você que acompanhou até aqui, parabéns, você não está disperso na nossa conversa. Siga o nosso canal no Papo On. Estivemos conversando com a Renata Gazinelli. Muito obrigado, Renata, pelas suas considerações, pelo esse bate-papo incrível que a gente teve aí sobre algo que para mim é muito rico, muito fundamental, que é a educação. Eu, como disse, né, no início da nossa conversa, eu fui um aluno rebelde e hoje, quando estou fazendo um estudo dentro da Federal, por exemplo, eu fico realmente muito surpreso como que a educação transforma e como é que eu mudei a minha vida ao longo da minha trajetória por conta exclusivamente da educação, né? Então, é um caminho que é irreparável, né? Educar uma pessoa, educar uma criança, educar
ela para o futuro, para que ela possa trazer aí alegrias, né, para a sociedade, para a família e para tudo mais. Muito obrigado mais uma vez, Renata, e até o próximo episódio aí do Papo On. Um grande abraço, gente.